Em 2005, Rick Warren, que é um dos pastores mais famosos do mundo, né, então aclamado como pastor do novo povo da América pela revista Time, famoso, né, por obras tipo Uma Igreja com Propósito, ele fez uma declaração reveladora sobre sua compreensão da teologia e da doutrina. Rick Warren disse: a primeira reforma que aconteceu no século XVI, né, foi sobre doutrina, e a segunda precisa ser sobre comportamento, viver, vida, né? E Rick Warren continua dizendo: nós precisamos de uma reforma não de credos, mas de ações. É hora, ele diz, é hora de parar de debater a Bíblia e começar a viver a Bíblia, ou vivê-la, viver a verdade. E ele completa dizendo: esta é a nova reforma pela qual eu estou orando, pela qual Rick Warren estava orando. Infelizmente, o que costumava ser uma atitude característica do liberalismo protestante se tornou já há muito tempo um lugar comum no meio evangélico de maneira geral, que diz crer na Bíblia. E com essa declaração do Rick Warren, a gente vê como o mal é sutil e destruidor, não é? Essa postura dele é precisamente a que John Grisham Machen refutou tão magistralmente há tanto tempo em seu clássico Cristianismo e Liberalismo, que é colocar a doutrina contra a obediência, a doutrina contra o dever. Não é como se você tivesse que ter uma ou outra. Colocar a doutrina contra o dever, colocar a teologia contra a comunidade ou a fé contra a vida, não é? E isso é totalmente antibíblico. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele falou da verdade que está de acordo com a piedade. Tito 1:1. Ou seja, a verdade doutrinária que está de acordo com a vida diante de Deus. E é por isso que nossos antepassados, eles definiram a teologia como teologia est doctrina del vivente. Ou seja, vivendi, né? A teologia é a doutrina de viver para Deus. Além disso, a falsa dicotomia entre doutrina e dever é profundamente inútil, não é? Como devemos viver para Deus a menos que nós conheçamos Deus? Como podemos obedecer e viver para a sua glória se nós não o conhecermos? Nós podemos reconhecer facilmente que todo relacionamento saudável requer algum nível de conhecimento, não é? E quanto mais profundo o conhecimento precisa. Como marido e mulher podem viver e amar um ao outro a menos que se conheçam? Como amigos podem ter um vínculo profundo a menos que eles se conheçam? Nós podemos ver isso particularmente quando se trata da doutrina da Santíssima Trindade. Uma doutrina que algumas pessoas vão dizer: olha, ela não é prática, não é? Então, frequentemente estamos dispostos a afirmar que Deus é três, mas no próximo fôlego nós dizemos que esta verdade não é prática, entre aspas. Que a gente pode deixar um pouco isso para lá, porque a doutrina da Trindade não é prática. Não, a questão é o viver, não é? Então, como a doutrina da Trindade pode ser útil para mim em minhas lutas diárias? Alguém vai dizer: na minha vida cristã, as minhas lutas com a tristeza, com os problemas, com os dramas, como é que isso pode ser útil? Primeiro que é estranho alguém pensar em amor a Deus e em como será útil conhecê-lo. Mas essa não é a discussão agora. Dorothy Sayers, ela certa vez lamentou a atitude do seu tempo, que não mudou, né, para agora, em relação à doutrina da Santíssima Trindade, que ela disse que era assim, abre aspas, o Pai incompreensível, o Filho incompreensível e o Espírito incompreensível e tudo incompreensível. É uma obra chamada O Dogma e o Drama. Ou seja, as pessoas estão falando assim: o que isso vai ser útil, né? No entanto, apesar de nossos equívocos, a Santíssima Trindade é vital para a fé cristã, mas para a vida cristã também. E para a gente ver como isso funciona, a gente pode dar uma olhada, por exemplo, no Catecismo Maior de Westminster,
na pergunta 9 e 10. A pergunta 9 diz: quantas pessoas existem na divindade? E a resposta é há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses 3 são um Deus verdadeiro e eterno. O mesmo em substância, igual em poder e glória, embora distinguidos por suas propriedades pessoais. E a pergunta número 10 é: quais são as propriedades pessoais das 3 pessoas da divindade? E a resposta do catecismo é próprio do Pai gerar o Filho eternamente, e do Filho ser gerado eternamente do Pai, e do Espírito Santo proceder do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Então, a Trindade é vital para mim, antes de tudo, antes de mais nada, porque me traz de volta a postura cristã básica de adorar o mistério de Deus. Muitas vezes nós pensamos, falamos e agimos, e eu convivo com isso demais, né? Nós pensamos, falamos e agimos como se nós conhecêssemos a Deus tão bem que nós podemos nos ocupar de outras coisas, não é? Porque nós já conhecemos muito. Então nós podemos nos ocupar a nossa vida de outras coisas e não tanto em conhecê-lo. A natureza trina de Deus nos lembra, só essa doutrina nos lembra que apenas pensar na unidade e na trindade de Deus é entrar no mais profundo dos mistérios cristãos, e que nossa mente está diante de algo muito mais vasto do que ela. Então, quando pensamos no um, somos levados a pensar no três, nos três. E quando pensamos nos três, somos levados a pensar no um. Isso leva o quê? Leva à adoração. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Totalmente transcendente, né? Toda a terra está cheia de sua glória, a esses 3. Ou então, santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4, verso 8. Então, a única divindade é 3, e estes 3 são um. Historicamente, nós chamamos isso de trindade, que vem de uma palavra latina, trinitas, que significa trindade. Então a trindade é um mistério em ambos os sentidos da palavra mistério, né? Porque ela tem 2 sentidos. É um mistério porque é uma verdade incompreensível, transcendente, que só Deus pode conhecer plenamente e exaustivamente. Nenhuma criatura jamais conhecerá dessa forma. Então é um mistério. Mas também é um mistério em outro sentido. É um mistério no sentido bíblico de que é uma verdade que estava escondida nas sombras do Antigo Testamento, mas agora é exposta à luz claramente por Jesus Cristo no Novo Testamento. E é exatamente por isso, né, para essa segunda forma que a palavra mistério tem, é que Agostinho disse que no Antigo Testamento o novo está oculto, e no Novo Testamento o antigo é revelado. Ele disse, a expressão é in vitere novum latet et in novo vetus patet, a expressão é em latim. Então a adoração e o adorável mistério do nosso Deus triuno levou, por exemplo, o famoso puritano, pregador puritano Thomas Watson a dizer: este é um enigma divino onde 1 faz 3 e 3 faz 1. E Thomas Watson ele continua dizendo: nossos pensamentos estreitos não podem compreender a Trindade em unidade, assim como uma casca de nós não pode conter os oceanos da Terra. É algo infinitamente maior. Então a vitalidade da Trindade também é vista porque nos ajuda a conhecer a história de Deus, ou ler e meditar na palavra de Deus, para que possamos passar a conhecer quem é Deus na eternidade e como ele agiu na história, no tempo, por causa de quem ele é, como ele agiu na história humana. Então nós passamos a conhecer algo da sua própria história pessoal em termos de como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam um com o outro como o único Deus verdadeiro.
Como vimos no Catecismo Maior, nós somos questionados quais são as propriedades pessoais das três pessoas na divindade. E a resposta é que é próprio do Pai gerar o Filho eternamente, e do Filho ser gerado do Pai, e do Espírito Santo proceder do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Então Deus se revela a nós em termos humanos, ao mesmo tempo em que comunica realidades e relacionamentos eternos, infinitamente acima do que de nós como humanos ou de todas as criaturas, para que nós, criaturas terrenas, por exemplo, possamos conhecê-lo nos limites do que somos. E também passamos a conhecer na palavra sua história em termos de como ele se relaciona conosco. Nós confessamos com os nossos antepassados, reformadores, e os pais da igreja, nós confessamos com nossos antepassados no deserto, lá no Antigo Testamento, que Deus é um. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:8. Então, o nome deste único Deus é colocado sobre nós no batismo cristão. Esse único Deus, o nome dele, o nome é colocado com menção de cada uma das pessoas. Você vê que é batizando-os em nome, não é? E não nos nomes. É batizando-os em nome, unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Trindade. Mateus 28:19. E isso nos leva no caminho contrário, por exemplo, do que é tão comum hoje em nossa cultura. Isso leva a outra maneira pela qual a Trindade é vital para nós. Quando nós adoramos o Deus triuno e o conhecemos mais e mais em sua palavra, nós estamos participando da comunidade de Deus que sempre existiu, não é? O que isso significa? Primeiro, porque Deus é uma trindade, a comunhão com Deus é possível. Deus, o Pai, esteve eternamente em comunhão com o Filho no Espírito e o Filho com o Pai no Espírito. Não é? Havia essa comunhão, alegria, adoração, enfim. Deus não necessita nada fora dele mesmo, né? Por ser esse Deus eterno e trino. Então, a comunhão com Deus é possível, porque eternamente Deus viveu em comunhão, eternamente, sem nunca ter tido início, com João 10, 14 e 15. Nós colocamos fé pessoal em um Deus pessoal, que tem comunhão dentro da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E surpreendentemente agora, por causa da obra de Cristo, conosco também. Em segundo lugar, porque Deus é uma trindade, a adoração é desfrutar da comunhão de um Deus trinitário. Adorar é entrar nessa comunhão com o Deus trinitário, essa comunhão que sempre existiu. Mateus 28:19, Apocalipse 4 e 5. Então, porque existe um Deus, nós, o povo desse Deus, devemos adorá-lo somente, ao único Deus. E quando adoramos o único Deus, adoramos igualmente cada pessoa da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro, porque Deus é uma trindade, nós compartilhamos comunhão com Ele, com uma comunidade, não é? Porque Deus tem a comunhão em si mesmo, eternamente. A linguagem façamos o homem a nossa imagem e semelhança, de Gênesis 1, 26, 27, resultou naqueles que Deus criou como seres sociais, não é? Prontos para a comunhão e o relacionamento e o amor, etc. Então, além da comunhão com Deus, que comunhão mais elevada nós podemos ter nesta vida do que com os nossos irmãos e irmãs em Cristo? Isso nos leva de volta para onde a gente começou, para onde nós começamos. Nós precisamos de uma reforma hoje, de uma nova reforma, sim. Mas de que tipo de reforma nós precisamos? É a que Rick Warren falou? É para ser uma reforma não doutrinária, mas apenas de comportamento, não doutrinas, credos, mas viver, como ele diz. É para ser uma
reforma não de credos, mas de ações, não de doutrina, mas de vida. O que a igreja em nosso tempo mais precisa é de um conhecimento cada vez mais profundo de nossas doutrinas clássicas, né? de toda a verdade de Deus, de modo que nós possamos viver para a glória de Deus com mais paixão. Né? Então, meditar, por exemplo, na doutrina da Santíssima Trindade nos leva a um relacionamento vital com cada pessoa da Trindade, que é, em última análise, nossa única esperança de verdadeira obediência e felicidade duradoura, que é a vida eterna. E é o que nos leva a viver em comunhão com os outros. Né? Então, ao buscar a verdade que está de acordo com a piedade, e entenda o que é de acordo com a piedade. Piedade é a consciência de que você vive diante de Deus. Ou seja, uma vida de obediência, porque você sabe, como José que disse, ele estava no Egito sozinho, mas ele disse, como eu cometeria tal maldade contra meu Deus? Isso é piedade. Ele estava no Egito, mas ele sabia que vivia diante de Deus. Impiedade, não é? Que é o oposto, é viver como se Deus não existisse. Mesmo que você crê em Deus, se tudo que você faz, escolhe e vive, você não leva Deus em consideração em primeiro lugar, isso é impiedade. Piedade é a consciência de que eu estou diante da face de Deus. Corandel. Não é? Então, Paulo fala sobre a verdade que está de acordo com a piedade, com uma vida que é vivida de acordo com a percepção de que eu estou diante de Deus, preciso viver uma vida que o glorifique. Então, o antigo ditado cristão se prova verdadeiro. Um ditado famoso que diz: teologia adel docetur, deum docet et ad deum ducit. Ou seja, seria a teologia é ensinada por Deus, ensinada sobre Deus e leva a Deus. Então, a teologia é ensinada por Deus, não é o que eu penso a respeito de Deus, não é fruto da minha imaginação ou da minha sabedoria. A teologia é ensinada por Deus, a verdadeira teologia. E ela ensina sobre Deus. Ou seja, o centro dela não é o homem ou a criação, é o próprio Deus. E essa verdadeira teologia leva a Deus. Portanto, só a verdadeira teologia nos mostra quem Deus é. Ela só pode ser ensinada por Deus e vai nos levar em paixão para Deus. Portanto, não pode haver uma reforma em que você deixe a doutrina de lado e abrace o viver. Porque o viver sempre flui de um conhecimento correto com Deus, de um conhecimento correto sobre Deus e que aponta para Deus, para o só lhe deu glória, não é? E que nos leve a Deus em paixão, que faz com que a gente tenha essa realidade da verdade que é segundo a piedade. A verdade que está de acordo com uma vida que, ao perceber viver diante desse Deus que eu conheço, eu vivo para a sua glória, ou seja, as minhas ações. Então não há nenhuma possibilidade de você separar doutrina do viver que glorifica a Deus. Portanto, nós temos que ter cuidado, porque o que Rick Warren fala, muitas pessoas abraçam. Precisamos realmente menos discussões sobre doutrina e teologia, mas vida. Isso é diabólico. Leva ao erro, afasta a igreja de Deus. E se isso é uma reforma, certamente não é uma volta ao evangelho, não é? Isso é o liberalismo, é o humanismo secular revestido de palavras bonitas, o que causa muito mais destruição do que quando é algo contra Deus mais claramente para todo mundo. Então, a teologia é ensinada por Deus, ensina sobre Deus e leva a Deus. Só há uma reforma quando ela começa com a teologia. Amém, queridos? Amém.